Bom, irmãos, nós iremos, uma boa noite, né? Nós iremos dar sequência à nossa meditação em 1 Timóteo. Nós estamos no último capítulo dessa carta, capítulo 6. Nós iremos meditar nos versículos 3 a 5. Na última meditação, nós meditamos os versículos 1 e 2, onde o apóstolo Paulo exorta Timóteo a estar exortando e ensinando alguns irmãos em especial. Irmãos que estavam em uma condição diferente, né? Não era muito comum. Na verdade, era comum, né? Naquela época era muito comum pessoas que eram escravas. E a essas pessoas, nessa condição difícil, né, como nós vimos, como nós podemos imaginar, né, eu não sei, nos nossos dias nós não passamos por isso, só ficamos sabendo de pessoas que passam por isso, que já passaram, mas todos nós podemos saber o que é ser vitimizado, né? Podemos, em algum momento, ter nos tornado vítimas, ter sofrido alguma lesão moral, física ou emocional, e podemos e temos reações, né? E as nossas reações elas devem ser sempre bíblicas, sempre em conformidade com a palavra de Deus, e nós vimos isso naquele contexto. Porque mesmo irmãos naquela condição, o apóstolo Paulo exorta eles a continuarem naquela condição, servindo como escravos aos seus senhores. E muito interessante é quando ele fala no versículo 1 que eles deveriam honrar aqueles senhores que não eram crentes, né? Que não eram, provavelmente podemos dizer, bons senhores, mas eles deveriam honrar aquelas pessoas. Por que Paulo fala isso, né? Para aqueles irmãos que ainda eram escravos, pertenciam a outras pessoas, eles deveriam continuar servindo e servindo o melhor possível. Ele fala para eles não desprezarem aqueles que são senhores deles, mas que são irmãos, que eles deveriam servir melhor ainda. Por que disso? Porque existe, irmãos, tanto para eles como para nós, algo que é mais elevado do que os nossos direitos, do que a nossa alegria e a nossa felicidade, que é a honra de Deus, a doutrina de Deus. Isso é mais importante. Por que o apóstolo Paulo fala isso com aqueles irmãos? E, irmãos, eu imagino que o apóstolo Paulo não teve dificuldade nenhuma a falar isso. Para ele era como se fosse algo natural falar isso aqui àqueles irmãos, a escrever isso aqui a Timóteo para que ele ensinasse e exortasse aqueles irmãos. Ele falou como algo natural. Por quê? Porque ele amava a Deus. E, consequentemente, amava a palavra de Deus. Nós consideramos algumas coisas muito duras, muito difíceis, porque, às vezes, talvez não amamos o suficiente a Deus e a sua palavra, para considerarmos como normal, como algo que você deve fazer quando você ama. Você, não que a gente tem que ser irracional, né? Mas você pensa muito para fazer alguma coisa pela pessoa que você ama ou por aquilo que você ama? Você faz, mesmo não querendo. Mesmo não querendo. Quando você ama de verdade, você está amando de verdade, você faz. E eu vejo o apóstolo Paulo assim, como um homem que amava muito a Deus. E por isso ele não media as consequências, as circunstâncias para fazer a vontade de Deus, para obedecer a Deus. E ele continua, né, aqui nesse capítulo, a dar exortações a Timóteo, indiretamente também à igreja de Éfeso, onde Timóteo estava à frente. Ele continua dando exortações e agora ele vai dar uma exortação a qual ele julga necessária. Todas essas ele julga muito necessárias para que a igreja viva bem, né? Saiba como viver, né? A igreja de Deus vive, como ele fala no capítulo
no capítulo 3, né? Capítulo 3, versículos 14 em diante, ele fala assim: escrevo-te essas coisas esperando e ver-te bem depressa. Mas se tardar, para que saibais como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Então, ele escreve essas coisas como sendo coisas importantes, posso considerando como importantes para aqueles irmãos, para que eles saibam como convém andar. E este assunto pelo qual nós iremos meditar agora é um assunto que ele já falou, já lá no início. Quando ele faz a saudação a Timóteo, a primeira coisa que ele fala é sobre cuidado com a sã doutrina. E no capítulo 4 ele fala a mesma coisa, né? Que iriam surgir falsos ensinamentos, doutrinas de demônios. E aqui ele fala novamente para Timóteo ter cuidado com essas pessoas que ensinam falsas doutrinas. Então, esse é o nosso contexto hoje. Versículos 3 a 5 diz assim a palavra do Senhor: se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa de ganho. Aparta-te dos tais. No final do versículo, desculpa, no final do versículo 5, o apóstolo Paulo fala aqui que estes homens cuidavam de que a piedade fosse causa de ganho. Eles estavam usando o evangelho, a religião, como causa de ganho. Não é muito... não sabemos exatamente de forma abrangente o que eles estavam ensinando, mas o apóstolo Paulo, como ele falou no capítulo 1 lá, aqueles homens, eles estavam pregando uma doutrina, versículo 3, né, como te roguei quando parti para Macedônia, que ficasse em Éfeso, para advertir alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas, né, que para nada servem. Então, esses homens estavam trazendo esse tipo de ensinamento, que não era uma doutrina verdadeira, não era a doutrina saudável. Nós, trazendo para os nossos dias, fica bem mais fácil entender. Fica bem mais fácil, né? Este é um ensinamento, irmãos, que nós podemos dizer que ele é muito atual. Apesar do apóstolo ter escrito, Deus ter usado o apóstolo Paulo para escrever há 2000 anos atrás, este é um ensinamento muito atual. Porque hoje, nos nossos dias, o que nós bem ouvimos são pessoas com um falso ensinamento que buscando um ganho próprio, tanto para si mesmo como para aqueles que ouvem. Se bem que os que ouvem pouco ganham, mas aqueles que ensinam o falso ensinamento, eles ganham e ganham muito. Pessoas que ensinam aí o evangelho da prosperidade, né? Que você tem que... Deus quer que você prospere financeiramente. E não somente isso, mas tem o evangelho também da saúde. Se você crê em Deus, você nunca irá adoecer. Mas é impressionante, né? Tem pessoas que vão nos hospitais e com esse tipo de pregação. Olha, se você crê verdadeiramente, Deus vai tirar você dessa condição e você vai viver mais anos. Só que essas pessoas, você já vê alguém desse tipo de gente vivendo 200, 300 anos, 400? Você já viu alguma coisa assim? Eu também não. É uma hipocrisia isso. Além de ser mentira, é uma hipocrisia e chega a ser algo como poderia dizer, muito prejudicial, irmãos, porque pensa, a pessoa na condição que ela se encontra, né? Ali passando pelo vale da sombra da morte, podemos dizer assim, no hospital, naquela condição, e alguém chegar
fazendo promessas, falsas promessas para aquelas pessoas, colocando uma esperança que não existe, que a palavra de Deus não promete. Bom, esse era o tipo de pessoa que o apóstolo Paulo estava rebatendo ali. Pessoas que estavam trazendo outro ensinamento, outra doutrina, a qual não era uma doutrina. Não era a doutrina verdadeira. Né? Geralmente, essas doutrinas falsas, elas têm como o centro o homem. O homem, ele está no centro. A doutrina bíblica saudável, né? A sã doutrina, a sã palavra que o apóstolo se refere aqui, a sã palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, o centro é Jesus Cristo, como nós podemos ver no contexto aqui. Então, o apóstolo Paulo, ele mostra aqueles irmãos ali, que como aqueles irmãos poderiam identificar essas pessoas. Como Timóteo ia identificar esses homens, né, esses falsos ensinadores. A primeira coisa que ele diz, como ele fala aqui no versículo 3, se alguém ensina alguma outra doutrina. Irmãos, a doutrina, por mais que alguns falem o contrário, ela é muito importante. Por quê? Porque é a doutrina que preenche os nossos pensamentos, e os nossos pensamentos, o que nós temos na mente, ela determina muitas ações nas nossas vidas. Por exemplo, o diabo, quando ele vai atacar alguém, sabe a primeira coisa, onde ele ataca? Na mente. É justamente na mente. É onde ele começa a lançar os dados. E quando a nossa mente ela não está preparada, ela não tem o conhecimento necessário, fica muito fácil para o diabo derrubar o seu oponente. Fica muito fácil para ele. A doutrina determina a nossa vida, por quê? Porque ela determina, quando nós sabemos algo sobre Deus, sobre o homem, isso muda a nossa vida. Em uma determinada proporção, a doutrina, né, quando ela é bem empregada nas nossas vidas, ela muda a nossa maneira de pensar e de viver. Quando nós sabemos algo como de Deus, isso muda as nossas vidas. Sobre o homem, isso muda as nossas vidas. Sobre a justiça de Deus, o juízo de Deus, o amor de Deus, todo esse conhecimento, toda essa doutrina, ela muda a nossa maneira de viver. Hoje, uma pessoa me parou e falou assim, olha, eu gostaria de falar algumas coisas para você saber como é o homem. E ele contou várias coisas assim horríveis. Só que talvez seria uma boa oportunidade ali, mas eu perdi. De falar que assim, eu já sei sobre isso. A palavra de Deus me mostra tudo isso. De como é o homem. Eu não preciso ver ou ouvir falar das ações perversas dos homens para saber como é o homem, porque a palavra de Deus já nos mostra isso. Então, irmãos, tudo que nós sabemos, e isso nós temos na nossa mente, isso molda a nossa forma de enxergar as coisas e a nossa forma de viver. Então, se nós temos na nossa mente doutrinas erradas, nós temos uma vida errada. Nós vivemos errado, como o texto nos mostra, né? Em nossos tempos, né, o que nós bem vemos são falsos ensinadores, eu vejo assim, que dizem que eles não veem importância na doutrina. Na verdade, alguns até se vangloriam disso, de não ver vantagem, não ver benefício na doutrina. Na verdade, o que eles usam para se promoverem são métodos. Métodos, né? São os mesmos métodos que é usado em uma empresa, para o desenvolvimento da empresa. São estratégias de negócio, estratégias de vendas, estratégias de comercialização, são estratégias. Então, eles buscam aqueles grupos de pessoas, estudam esses grupos de pessoas,
procuram saber quais as necessidades dessas pessoas e aí oferecem. A empresa faz a mesma coisa. Então, muitas igrejas fazem a mesma coisa. E quando eles realmente conseguem saber e atingir ali esse nicho, eles explodem e se tornam uma grande empresa. Você não vê aí muitas igrejas cheias? É impressionante, irmãos. Tem algumas que você passa de madrugada, tem 10 vezes mais pessoas do que aqui dentro. Acho que eu falei muito por baixo, né? Dependendo do local, tem 30 vezes mais do que aqui. E isso eu não estou falando nesse horário, não, tá? Um horário mais confortável, né? Tá, todo mundo já trabalhou. Não, eu estou falando de madrugada. De manhã cedinho. Sabe por quê? Porque quem está à frente está oferecendo exatamente aquilo que as pessoas querem. Aquilo que os homens querem. Prosperidade financeira, emocional, saúde. Então, eles atingem esse nicho e fazem um grande sucesso. Irmãos, a falsa doutrina ela tem como centro o homem. A sã doutrina ela tem como centro Cristo. A morte de Cristo. Não tem nada mais que isso. Jesus Cristo é o centro na sã doutrina. A falsa doutrina, por que ela faz tanto sucesso? Né? Por causa dos nossos pecados. Os nossos pecados nós não gostamos de ter os nossos pecados confrontados. Né? Nós não gostamos de chegar em um local e começar a levar, eu vou usar um termo aqui porque geralmente é isso que eu sinto, tá? Levar o tapa na cara. E às vezes eu sinto aqui e a palavra de Deus é como se eu levasse uns tapão na minha cara mesmo. Tipo, ó, toma vergonha na sua cara. E pá, pá, pá. E isso, irmãos, a nossa carne não gosta. Nós não gostamos disso. Esses locais, ele simplesmente tira Deus e coloca o homem. O homem é o centro. E quando o homem é o centro, irmãos, sabe o comportamento das pessoas? É mais ou menos assim, olha. Uma pessoa que simplesmente vive uma vida rebelde e, de repente, acontece uma tragédia na vida dele. Qual a sua reação? Falou assim, olha, como que pode um Deus amoroso deixar acontecer isso comigo? Como pode um Deus bondoso deixar acontecer isso comigo? Irmãos, é como se ele dissesse, se Deus existisse, é mais ou menos isso, tá? É como se ele dissesse assim, se Deus existisse, ele não deixaria isso acontecer comigo. Para essas pessoas, Deus não é o Deus criador de todas as coisas, que criou o homem com um propósito de servi-lo e adorar. Não, Deus é um servo. É como se fosse o Aladim da lâmpada, né? Aquele que está ali e que precisa fazer as suas vontades. Então, uma pessoa nessa condição, ele fala assim, ó Deus, eu estou passando por dificuldade, então, por favor, me ajude, resolva o meu problema. Independente se essa pessoa está vivendo uma vida de rebeldia, de pecado contra Deus. Percebe? Essa é a reação de uma falsa doutrina. Quando o centro é o homem e não Deus. É isso que produz. É esse o resultado de uma falsa doutrina. Pessoas ignorantes que continuam vivendo na sua ignorância. Porque não conhecem a Deus. Não conhecem a salvação. Não conhecem a justiça de Deus. Não conhecem o juízo de Deus.
esses falsos mestres, eles promoviam, irmãos, esses falsos ensinamentos. O apóstolo Paulo nos mostra aqui nesse versículo 2 pontos bem claros, né, para nós percebermos esses falsos ensinamentos, esses falsos mestres. Ele fala assim, olha, se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, se essas doutrinas, se esses ensinamentos, se eles não se conformam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, a sã doutrina, não vem de Deus. Não vem de Deus. É como se o apóstolo Paulo tivesse isso. Não vem de Deus. Vem do inimigo. São doutrinas demoníacas. Porque, irmãos, nós vemos claramente, eu separei alguns versículos aqui, Cristo é o centro das Escrituras. Jesus Cristo é o centro. O apóstolo Paulo mesmo declara, quando ele foi para pregar o evangelho, ele não foi pregar outra coisa a não ser Cristo. Lá em 2 Coríntios 4:5 ele fala assim, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Por que eles pregavam só Cristo? Porque Cristo é tudo em todos. Ele é o que os homens precisavam ouvir. Ele é o que os homens precisam, Jesus Cristo. Como ele fala lá em Colossenses capítulo 3, versículo 11, desculpe, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Lá em 1 Coríntios também, ele fala, né? Enquanto os homens queriam ouvir outras coisas e ver outras coisas, ele fala que ele somente pregou a Cristo e Cristo crucificado, lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Cristo é o poder de Deus para salvar o homem. E é sobre Cristo que as pessoas precisam ouvir. É esse o objetivo do Evangelho. O Evangelho veio para salvar os homens de seus pecados e esse Evangelho é Jesus Cristo. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esses são alguns versículos, irmãos. E nós vemos na vida do apóstolo Paulo e dos outros apóstolos que esses homens eles eram especialistas em centralizar Cristo. Por que eles eram especialistas? Porque toda a Escritura fala de Cristo. Então não tem como você fugir disso. Não tem como alguém que esteja buscando a palavra de Deus de forma fiel fugir disso. Cristo é o centro das Escrituras. Por isso os apóstolos pregavam Cristo, falavam sobre a excelência de Cristo em comparação com todas as outras coisas. Outro ponto que ele mostra aqui, né, no final do versículo 3, ele fala assim, e com a doutrina que é segundo a piedade. Se não se conforma com a palavra de Cristo, se é diferente, né? Ou com a doutrina que é segundo a piedade, isso não vem de Deus. Se for uma doutrina que não é segundo a piedade. A piedade, irmãos, que é uma conduta em conformidade com a vontade de Deus. Conformidade com Deus. Ou seja, é o conhecimento de Deus e a obediência desse conhecimento. É buscar conhecer a Deus e obedecê-lo. Isso é piedade. E nós vemos o Novo Testamento, o Velho Testamento permeado disso. De uma conduta piedosa, onde busca-se de todos nós uma conduta piedosa, do cristão uma conduta piedosa, uma conduta em santidade. Então, se nós ouvirmos algo diferente disso, onde o centro é o homem, irmãos, muito cuidado. Isso não levará você a uma conduta piedosa. Isso não levará você a servir a Jesus Cristo, porque é um falso evangelho. Como o apóstolo mostra aqui, né? O que resulta, né? Disso ele vai mostrar um pouco mais a seguir, mas
ele mostra no versículo seguinte, o versículo 4, uma das motivações daquelas pessoas que estavam ensinando um falso evangelho, uma falsa doutrina. Ele fala assim no versículo 4, que essas pessoas, elas é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele não mede palavra. Ele simplesmente fala aqui a verdade. Aqueles homens que se julgavam os conhecedores, ele fala assim, olha, eles são soberbos e não sabem de nada. Soberbos e não sabem de nada. Mas delira acerca de questões e contendas de palavras. Irmãos, quando o apóstolo Paulo fala aqui, ó, delira acerca de questões e contendas de palavras, é como se ele estivesse fazendo um contraponto, né? uma comparação com as sãs palavras de Jesus Cristo. Percebe que ele usa um termo aqui que significa saudável? A doutrina saudável, né, a palavra saudável que vem de Jesus Cristo e as palavras que vêm de uma pessoa que delira. Contendas, né, pessoas que deliram nas suas palavras, no seu entendimento. Elas simplesmente deliram naquilo que eles estão falando. Não tem nada de saudável nisso. Não traz nenhuma utilidade, algo que seja bom nessas coisas. Quando nós vemos a palavra de Deus, irmãos, nós sempre percebemos que o ensinamento, o ensino piedoso, o ensino das Escrituras, ela humilha o homem. É isso que ela faz. Nós não vemos o ensino da palavra de Deus exaltando o homem, mas humilhando. Quem é exaltado nas Escrituras é o Senhor. O Senhor é exaltado. É o contrário dessas falsa doutrina, desses falsos ensinamentos. Porque Deus é diminuído e o homem é exaltado. O homem é o centro. Todas as coisas acontecem em função do homem. Mas na palavra de Deus, não. A palavra de Deus, quando ela é pregada de forma fiel, humilhados somos nós. É o homem que é humilhado. Infelizmente, irmãos, muitas pessoas elas foram enganadas, né, em todo o tempo, nesses tempos que veio passando, na verdade, todo o tempo, né, que a necessidade das pessoas é que elas tenham a sua autoestima levantada, né? Na verdade, tem livros, tem filmes, né? Tem vídeos, né? Tem coaches que fazem isso, são especialistas nisso, mas esse é o objetivo, levantar a autoestima das pessoas. Já viu? Já lembra daqueles? Eu assistia bastante esses filmes, né? Aquela pessoa que sofria bullying no colégio, aí pensava que no final do filme ele estava por cima da carne seca, né? Por cima de todo mundo ali, ele saía bem, ganhava a briga, ganhava a menininha e tal. Entenderam o que eu falei? Vocês estão com a carazinha olhando meio diferente, como se não estivessem me entendido, mas os mais antigos lembraram do que eu falei, né? Os mais novos também acho que já viram esse tipo de filme, né? Aquela pessoa ali que sofre e tal, né? No final do filme, opa, levantou a autoestima naquela pessoa. Aí todo mundo que se vê, né, daquela condição já, opa, eu vou me dar bem também. Isso o mundo faz muito bem, irmãos. Levantar a autoestima das pessoas. Colocá-la em uma condição de êxtase, né? Como se ela, puxa vida, eu posso tudo agora.
Mas a palavra de Deus, ela nos humilha e nos mostra que nós não podemos tudo. Dependemos totalmente dele. Dependemos de Deus para tudo. É isso que a palavra de Deus nos mostra. Eu e você dependemos de Deus para tudo. E a nossa carne ela não gosta disso. Ela não gosta e não quer aceitar isso. Isso por causa do pecado nas nossas vidas. Por que que as pessoas fazem sucesso contando mentiras desse tipo? Porque é isso que as pessoas querem ouvir. É isso que Hollywood produz, que os vídeos e os grandes escritores produzem. Coisas que dão ibope, onde as pessoas querem ouvir, né? A doutrina bíblica nos mostra que Cristo é o centro. E que toda glória, né? O centro é a cruz de Cristo, de que toda glória tem que ser dada a Ele, porque Ele não divide a sua glória com ninguém. Aqui no nosso texto também, irmãos, nos mostram que, né? Que quando se prega uma falsa doutrina, motivados por coisas erradas, o resultado é uma conduta errada. Motivado pela soberba, né, como eu falei, como está aqui escrito, né, a soberba. Paulo diz que esses homens são soberbos, mesmo dizendo que têm conhecimento, eles não sabem nada. O apóstolo Paulo é muito claro nisso. Irmãos, essas pessoas elas fazem motivados pela soberba porque elas gostam de pessoas que as sigam, seguidores, né? Hoje, nos nossos tempos, nós conhecemos isso muito bem, né? Hoje as pessoas estão brigando aí por seguidores, pessoas que os sigam, né? Aí todo mundo aí mostra ali, nossa, eu tenho não sei quantos mil seguidores, eu tenho tantos mil. Isso é motivo de soberba. Paulo já tratava sobre isso. Homens soberbos que gostavam de pessoas que o seguiam, eles mostravam uma coisa que eles não eram, justamente preocupados com os seguidores. Hoje não é diferente. Sabe o que muitos desses líderes que fazem sucesso fazem? Eles mostram a vida que eles levam, luxuosa, uma vida de pessoas ricas, cheias de dinheiro. Para que as pessoas o sigam. Muitos passam aqui, olha assim, para nós aqui, eu nunca vou entrar nessa igrejinha. Não. Por quê? Porque a igrejinha aqui, irmãos, esse monte tem mais cadeiras vazias do que preenchidas, não enche os olhos de ninguém. Não estou dizendo que deve continuar assim, tá? Não, devemos nos esforçar para que as cadeiras sejam preenchidas. Mas o que muitas pessoas procuram é a aparência. Um templo grande, bonito, né? Grande e bonito. É isso que as pessoas procuram. E elas ostentam isso. Olha, eu faço parte da igreja tal, conhecida dessa forma, que faz isso e aquilo outro. Não estou dizendo que igrejas não devem trabalhar e serem conhecidas, devem. Mas elas devem ser conhecidas por pregar na verdade e viver a verdade. Por isso que elas devem ser conhecidas. Então, como eu falei, comecei a falar e parei, né? O que o falso ensinamento que é motivado pela soberba, ele produz, como o apóstolo Paulo fala aqui, né? Ele produz, início do versículo 4, não, final do versículo 4, das quais, como ele fala aqui no metade do versículo 4, tá? Das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, perversas contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade.
O homem soberbo, irmãos, pessoa que é soberba, ela gera a inveja. Porfia, blasfêmia, palavras ruins, né? Suspeitas, suspeita de todo mundo, contendas, né? Perversas contendas de homens corruptos de entendimento, ou seja, homens de mente corrompida. Tudo isso é resultado de um falso ensinamento, de uma falsa doutrina. Por quê? Porque as pessoas soberbas, elas não estão preocupadas em edificar o reino de Cristo, mas o seu próprio reino. Por isso há disputas entre elas, contendas de palavras, invejas, porfias, suspeitas, um suspeita do outro, pensamentos perversos, porque são pessoas que estão pensando somente em si mesmas, em promover a si mesmas. É uma promoção pessoal delas mesmas. Não há uma preocupação com o evangelho, com o reino de Deus, em promover o reino de Deus, mas o seu próprio. Isso, irmãos, leva a esses vários tipos de coisas, a invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas, né? Homens corruptos de entendimento, seus pensamentos depravados. Isso tudo é resultado do que as pessoas aprendem, do falso ensinamento que as pessoas aprendem. Por isso que o apóstolo Paulo estava exortando a Timóteo e a igreja de Éfeso a ter cuidado com isso. Porque essas pessoas que se preocupam somente com elas mesmas, as suas ações mostram isso. Você vai saber se essa pessoa realmente está preocupada com o reino de Deus ou consigo mesma, pelas suas ações, pelas suas vontades, pelo que ela vive. É horrível. Eu já não aconselho ninguém a fazer, né? Mas infelizmente às vezes a gente é bombardeado com isso sem querer. Você vai pesquisar alguma coisa boa, infelizmente o YouTube ele não faz um filtro, né? Ele não sabe o que é bom para você. Ele simplesmente lança um monte de coisa. Então você pesquisa uma coisa boa lá. Pregações da Igreja Batista Independente de São José dos Campos. Ele manda lá um monte de pregações que não tem nada a ver. Um monte de coisas do meio gospel. E aí, irmãos, tem coisas que são horríveis. Coisas que chegam a ser desprezíveis. Olha, eu estou dizendo como homem. São desprezíveis aos olhos humanos. Imagina aos olhos de Deus. Não estou falando coisas que simplesmente é contrário ao meu estilo de vida, é contrário às minhas preferências. Não. Estou falando de coisas que é moralmente perversas. Até perante a sociedade. São mal vistas. Sabe isso vem do quê? Como o apóstolo mostra, isso é resultado de um falso ensinamento. Pessoas soberbas, invejosas, injuriosas, que promovem contendas, que estão sempre suspeitando umas das outras porque estão sempre disputando. Isso é tudo resultado de um falso ensinamento, irmãos, uma falsa doutrina. Acabando aqui, né? Nossos versículos, versículo 5. Ele fala assim: cuidando que a piedade seja causa de ganho, aparta-te dos tais. Bom, nós iremos meditar isso
num outro estudo, mas o apóstolo Paulo, no versículo 6, ele faz um contraponto aqui, né, com essa questão, com esse termo de ganho, porque ele fala aqui no versículo 6, mas é ganho a piedade com contentamento. Bom, se é ganho a piedade com contentamento, por que o Paulo está falando assim, que eles estão usando a piedade como causa de ganho? Aparta-te dos tais. Porque esses pelos quais o apóstolo Paulo está se referindo, versículo 5, são pessoas que estão usando o ensinamento como ganho material. A prioridade para ele não são as coisas espirituais, mas materiais. A prioridade para eles não são as coisas eternas, mas as coisas temporais. É o ganho pessoal, não o ganho para o reino de Deus, para Jesus Cristo, para Deus. Mas é um ganho pessoal. É nisso que esses homens estavam pensando, buscando. Irmãos, como nós vimos no capítulo 3, no capítulo 5, né, versículos 17 e 18, o ministro de Deus, ele é digno de receber o devido salário, pagamento, por viver pelo evangelho, por viver pregando o evangelho. Então é digno, a palavra de Deus nos exorta que estes homens devem ser sustentados por isso, por viver o evangelho. Versículos 17 e 18 do capítulo 5. Mas, se um homem que se está à frente de uma igreja, se ele tem o seu coração no ganho pelas coisas materiais, possivelmente ele não é chamado por Deus para aquilo. Ele não está fazendo a vontade de Deus. Ele não foi colocado ali por Deus. Porque, irmãos, na verdade, a palavra de Deus, ela condena todo aquele que tem o seu coração nas coisas deste mundo. Não somente um pastor, um líder de igreja, mas todo crente que tem o seu coração nas coisas deste mundo, ele está vivendo uma vida não cristã. Uma vida material, materialista, voltado ao mundo carnal. João capítulo... não João capítulo 2, mas 1 João capítulo 2, versículo 15, ela fala, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, irmãos, nós podemos identificar um falso ministro pelo que ele ensina, pelas suas condutas, pelo que ele busca. E o apóstolo Paulo nos exorta no final dessa nossa meditação, aparta-te dos tais. Para mim me apartar de uma pessoa que ensina uma falsa doutrina, um falso ensinamento, eu preciso ter conhecimento do verdadeiro ensinamento, da verdadeira doutrina, como o apóstolo diz aqui, da sã doutrina. Nós precisamos estar sempre nos sendo edificados com a sã doutrina, buscando a sã doutrina, porque podemos ser levados por uma falsa doutrina, se nós não conhecemos a verdade. Porque, irmãos, nós sabemos, a palavra de Deus nos mostra, a falsa doutrina ela é muito mais atrativa aos homens do que a doutrina verdadeira. Um exemplo está aqui. Eu não estou falando somente daqui, mas se você olhar várias e várias igrejas. Eu vi uma palestra de uma pessoa que eu considero um grande pregador, um grande conhecedor da palavra de Deus e fiquei frustrado, desanimado quando a câmera virou para o público. Quantidade de cadeiras vazias. Essa não é uma realidade somente aqui, irmãos.
Essa é uma realidade em muitos locais onde se prega a verdade. Os homens têm buscado o evangelho pragmático, que dá resultado. Só que esse evangelho pragmático é um falso evangelho, uma falsa doutrina. Não está em conformidade com a palavra de Deus. Por isso eu e você precisamos conhecer a vontade de Deus, a palavra de Deus, a doutrina de Deus. Porque muitas das vezes nós somos levados a ser confrontados às nossas vontades. Porque se alguém, irmão, chegar falando uma coisa que parece ser muito piedoso, sabe, tem aparência de piedade, mas é falso, às vezes a gente pode ser levado, sabia? Por quê? Porque isso satisfaz o nosso ego. Eu não lembro exatamente a passagem, mas Paulo se levanta contra isso, que havia uma certa aparência de piedade, mas não havia nada de piedoso, nada de santo ali. Por quê? Porque aqueles homens estavam nada mais, nada menos que exercitando os seus próprios egos, se abstendo de determinados alimentos, guardando determinados dias. Sabe o que isso faz? O legalismo faz? Ele exalta você. E sabe o que isso é? Uma falsa doutrina. E muitas pessoas seguem. Por quê? Porque, o evangélico eu não tenho que fazer nada? Que eu não vou ser reconhecido? Que eu não sou nada? Que eu sou um lixo? Usando aqui os termos de um pastor. Que eu sou um lixo? Não, isso não serve para mim. Eu quero um evangelho que fala que eu posso fazer alguma coisa. Que as minhas obras servem para alguma coisa. Para salvar a minha alma. Isso é um falso ensinamento, irmãos. E muitos deles têm aparência de piedade, parecem ser até bíblicos, mas não são. O apóstolo Paulo se levantou contra esse tipo de pregação. Por isso, irmãos, que Deus nos ajude a conhecê-lo melhor e, consequentemente, obedecer às suas doutrinas, se levantando contra esses ensinamentos. O que a gente percebe, a gente às vezes não tem o entendimento de que é errado ter controvérsias doutrinárias. Isso não é errado. Se aparece uma falsa doutrina, o bíblico é você se levantar contra isso. E o apóstolo Paulo era isso que ele estava fazendo aqui. Algumas pessoas pensam, falam assim, não, mas o que essa pessoa está falando? E se alguém se contrapõe contra... Eu não estou dizendo isso do nosso pastor, graças a Deus, vejo ele como um homem fiel à palavra de Deus e devo orar para que ele continue assim. Mas, infelizmente, eu já ouvi aquela frase aquele versículo mal aplicado, se alguém levantar contra o ungido de Deus, ai daquele que levantar contra o ungido do Senhor. E alguns crentes pensam isso. Pensa, não, mas o que esse irmão quer falando isso aí, se o ungido do Senhor já falou que não é? Irmãos, quem dirige a igreja é Cristo, com a sua palavra, não quem está na liderança. O apóstolo Paulo era isso que estava fazendo, ele estava se levantando contra homens que estavam querendo se colocar como líderes da igreja, que diziam conhecer alguma coisa, mas não sabiam nada. A diferença é a motivação. Aqueles homens estavam promovendo a si mesmos. O apóstolo Paulo, ele estava promovendo o reino de Cristo. Claro, deixa eu melhorar aqui, né? Não era só a motivação, mas o que ele estava defendendo, a verdade. Promovendo o reino de Cristo. O apóstolo Paulo poderia dizer as mesmas frases que João Batista, né? Importa que ele cresça, que Cristo cresça e eu diminua. Que é diferente dos falsos profetas, pregadores, né? Falsos mestres aqui, como ele diz, que eles queriam crescer e Cristo diminuir. Deus abençoe, irmãos, a sua palavra. Obrigado pela atenção. Deus nos ajude a estarmos progredindo no conhecimento da doutrina.